Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de renda fixa. Essa aula aqui é uma aula extra que nós vamos falar sobre o IDEX, tá? Que é um índice de renda fixa, vou explicar um pouquinho sobre ele, mas o que é importante você saber? Que essa aula aqui é relativamente avançada, tá? A gente vai falar de alguns conceitos que a gente explicou ao longo do curso, por isso que eu tô com essa janela aqui aberta, só para te falar que tem uma playlist inteira desse nosso curso de renda fixa gratuito no YouTube. Se você está começando, caiu de paraquedas aqui e não domina todos os conceitos, você pode acompanhar as nossas aulas e ver o curso completo, tá bom? Vou deixar um card aqui no alto do vídeo. Dito isso, vamos lá, vamos falar sobre o IDEX, tá? O que é o tal do IDEX? Por que faz sentido aqui nesse contexto de renda fixa? O IDEX é um índice, igual a gente tem, não tem o Ibovespa, que é o índice que representa mais ou menos como que está o conjunto de ações da Bolsa Brasileira. O IDEX é um índice que tem o objetivo de mostrar como está o conjunto de debêntures, de renda fixa, de crédito privado brasileiro, tá? Então você entra no IDEX, você pode procurar lá no Google IDEX JGP. JGP é uma gestora de recursos que tem fundos de investimento e está aqui falando já, logo na cara. Ó, ele foi criado para uso interno da JGP com o objetivo de auxiliar o gestor de crédito na construção do portfólio e entender o mercado de crédito local. Conforme o índice foi ganhando volume, a JGP resolveu abrir essa base de dados para ajudar a desenvolver o mercado de crédito privado brasileiro a ter mais transparência. Então vamos entender o que é esse IDEX mais detalhadamente, né? Primeiro, descendo a gente vê aqui, ó, que tem um relatório CDI e um relatório Infra. Então a gente já percebe que ele está separado entre debêntures do tipo CDI, que seria CDI+, ou percentual do CDI, né? Mais comum é CDI+, ou seja, uma emissão que é CDI mais 3% ao ano, né? Esse tipo de debênture. E as debêntures de infraestrutura, que são as chamadas também debêntures incentivadas, que em sua imensa maioria, ou se não for todas, são do tipo IPCA+. Tá? Igual você tem o Tesouro lá, IPCA+, que é IPCA mais 4, o que é? Ela vai te pagar inflação mais X% combinado lá na emissão, tá? Então você tem essa separação porque são praticamente dois mercados diferentes, debêntures do tipo CDI e debêntures de infra, que são as debêntures incentivadas que não tem imposto de renda para pessoa física, né? E aqui explico, ó. O primeiro índice da família de índice de crédito foi o IDEX CDI geral, criado em agosto de 2017 e divulgado a partir de 2019 para o mercado. Dando continuidade, desenvolveu outros índices. Basicamente o que é? Tá? Você pode ler o relatório e ver como que é formado o índice de um modo geral, mas olha, o geral pega praticamente todas as debêntures que estão sendo negociadas, tá? São 320 ativos, 330, desculpa. Já o core são as debêntures mais negociadas e com um rating melhor. Aí a gente já começa a falar de conceitos de aulas anteriores, né? Que são aquelas debêntures com uma qualidade de crédito melhor, tá? São as as high grade, certo? E você tem essa quebra, então. Você tem o IDEX Core, que são com essas principais, e as low rated, ou com um crédito mais complicado, com uma taxa de crédito pior, né? Vamos falar assim, com uma taxa de rating pior, que dá 52 ativos, certo? E no infra é a mesma coisa, só que no infra você tem o geral e você tem o core, que são as principais, as mais negociadas, tá? Então, é basicamente isso aí, que você tem essa diferença. Aí, o que você já vê aqui de cara também nessa página aqui, ó? Que o geral, vamos olhar o core, né, principal aí para os dois. A duration média do index, então desse conjunto de debêntures que tem lá dentro, a duration média ponderada é 2,6. Por que duration média ponderada? Porque debêntures com mais volume vão ter um peso maior no índice. Assim como no Bovespa, você tem Petrobras e Vale tem um peso maior, ou Itaú, né, as empresas de maior capitalização, eles dão esse peso também, fazem essa ponderação aqui no caso das debêntures, tá? E aqui, mais o que a gente tem? Olha lá, já está falando o spread médio desse pacote, hoje, no dia de hoje, né? Ou no último dia disponível aqui, o dado,
que é DI mais 2,2, tá? O que seria isso aqui? Então, basicamente, tá? As debêntures high grade, as principais, elas estão pagando em média CDI mais 2. Então, a gente pode falar que o prêmio de crédito está de aproximadamente 2%, ou 200 basis points, ou 200 bips, depende de quem que vai falar, né? Mas seria tudo a mesma coisa, tá? E aí, a gente vê que as que tem um rating pior, o prêmio é maior, então ela paga DI mais 3. Então aqui a gente vai juntando todos os conceitos que a gente viu aí ao longo das aulas, né? O crédito privado, por ser um degrau de risco acima do CDI, né? do Tesouro, né? Ele tem um prêmio aí que a gente vê, e esse prêmio vai variando ao longo do tempo, em função de percepção do risco dessas empresas e até apetite também, né? Às vezes os fundos de renda fixa que tem muito crédito privado, tá entrando muito dinheiro neles, eles têm que comprar debêntures, eles vão comprando debêntures, o preço do papel vai subindo, o spread vai caindo, tá? E a mesma coisa aqui no de infra, tá? Vamos também olhar o core aqui, ó. Duration médio 5,4, lembra que duration é diferente de vencimento, a gente já tem aula falando sobre duration, pode procurar lá na playlist se você não lembra. E aqui, ó, quanto que tá o spread. Na verdade, isso aqui não está trazendo spread, né? O spread a gente vai ver lá dentro é um pouco diferente, mas quanto que elas estão pagando? Isso aqui seria meio que quanto está o carrego. IPCA mais 6,36, tá? Aqui está trazendo como spread, mas isso não seria spread, porque o spread de verdade seria quantos bips, né? Ou quantos por cento ele está acima do Tesouro IPCA mais equivalente, ou chamado de NTNB, né, que é o Tesouro IPCA mais. E nós vamos ver, a hora que a gente abrir aqui o relatório, que ele mostra isso, tá? Aí aqui, tá vendo, mostrando como é que é, e umas coisas na mídia, e vamos entrar. Então, se eu clicar aqui no IDEX CDI, eu vou abrir o detalhamento de CDI, e aqui o de infra, eu vou abrir o de infra, tá? Para a gente não perder tempo carregando, eu já tinha aberto aqui. Então, o IDEX CDI, olha lá, índice que reúne debêntures com bons padrões de liquidez. Se você tiver curiosidade, você pode ver a base de dados aqui, tá vendo? Tem um Excel, uma planilha com todas as debêntures, os volumes, negociação, etc e tal. E qual que é a metodologia também, tá? Aqui a metodologia para criar o índice, tá? Qual debênture que entra, que não entra, como que faz a média ponderada, tem toda a metodologia detalhada aqui, tá? Então entram aqui no IDEX CDI debêntures DI+, ou que seria CDI+, e percentual do CDI, né? E as que são percentual do CDI, eles fazem uma conversão para CDI+, para ficar mais, para a gente poder comparar e ter uma coisa mais homogênea, né? Então, uma debênture, ela precisa de estar com mais de 70% de frequência nos calls, né? Os calls lá no mercado de balcão, lembrando que debêntures, elas não são negociadas em bolsa, né? Você não tem um preço de tela único ali que você entra e vê a cotação igual a ação, você tem esses calls aí de negociação, que você tem tanto pessoas negociando em si, mas passa pela B3 muitas vezes ali no mercado de balcão que a gente fala, tá? E precisa de ser uma emissão de mais de 100 milhões, então se é uma debênture muito pequenininha, ela não entra no IDEX. Aqui tá vendo, tá o geral, tá? Eu vou deixar o geral mesmo, pra gente avaliar, mas se você quiser, você pode depois ver o core e o low rated. Aqui a ideia é só mostrar a carona dele, para depois, se você quiser aprofundar e usar no seu dia a dia. Então, olha só, rentabilidade acumulada de 12 meses, a gente vê aqui o CDI, então, e aqui a variação do conjunto de debêntures que está lá no IDEX. O que a gente teve em 2023? A gente teve o tal do evento Americanas, né? E depois o evento Light. O que foi? Em fevereiro de 2023 saiu, né? Foi denunciado e, enfim, apareceu a fraude contábil nas lojas americanas, tá? Que tinha uma quantidade enorme de debêntures no mercado. Eles eram emissores recorrentes, tinham um bom rating, então estava até no core, por exemplo, tá? E nesse momento, o que aconteceu lá em fevereiro?
As debêntures das lojas americanas caíram muito, foram quase a zero, não lembro exatamente, acho que caiu 70%, tá? E com isso a taxa deles abriu. Então isso puxou, por si só já puxou o índice para baixo. Só que além disso, o que aconteceu? Quando você teve esse evento de crédito, digamos assim, né? Porque aí depois que veio a fraude, ela parou de pagar os juros. Então você teve o evento de crédito, você teve o default ali, que a gente diria, ou o calote dessas debêntures, né? E isso contaminou o mercado, todo mundo ficou com medo de isso se repetir em outras empresas e fez com que as pessoas fossem se desfazendo desses papéis ou resgatassem dos fundos de investimento que tiveram que vender esses papéis. E quando você tem oferta, como muita gente vendendo, o preço cai, né? E a gente viu isso aqui, tá? Então não só pela Americanas, mas também a gente teve depois em março a Light, a empresa de energia do Rio de Janeiro, que não foi exatamente uma fraude, mas também parou de pagar os juros, também entrou em default, né? Também deu calote aí, entre aspas, está em renegociação até hoje. E esses dois eventos impactaram bastante o mercado de crédito, tá? Não só as duas debêntures, como impactaram o preço de outras, tá? Mas a gente vê que mais ou menos lá em setembro, ó, o mercado se recuperou e acabou que esse conjunto de debêntures aí, ó, fechou o ano em 14,4, bateu o CDI, né? O CDI também começou um ciclo de queda, né? O CDI fechou em 13 nos últimos 12 meses. Agora eu estou gravando aqui, já tem uma partezinha de janeiro de 24, mas enfim. A gente vê aí que conseguiu superar. Então, por mais que tenha balançado, e isso aqui foi, que nem eu falei, foi se retroalimentando, né? Muita gente que tem os fundos de renda fixa que conta com essas debêntures não sabe exatamente o que tem dentro dos fundos, mas viu lá 1 mês, 2 meses dando negativo, ou simplesmente 1 mês deu negativo, depois começou a perder do CDI, ou nem deu negativo, se não tinha Americanas lá dentro, só começou a perder do CDI, as pessoas começaram a resgatar e teve esse processo se retroalimentando que eu falei, dos gestores tendo que vender, tá? Mas o que a gente tem aqui, ó, a representatividade do índice em relação ao estoque total de debêntures em fundos de investimento, tá? Lá, tá falando aqui, ó. As emissões do IDEX CDI já são mais de 48% das posições dos fundos de investimento, falando como que o índice está representando bem o mercado. Enfim, isso aqui para a gente não importa tanto, né? Mais importante é entender. Isso aqui mostra como que a amostra realmente é representativa. Tamanho da amostra do índice, né? Lá, agora em janeiro, tem 330 debêntures de 164 emissores. E o que a gente consegue ver aqui? Que você tem emissores que tem mais de uma debênture, né? Ela emite em anos diferentes ou no mesmo ano. São séries diferentes que têm eventuais vencimentos diferentes, tá? Mas a gente vê aí, são 164 emissores. A duration que a gente falou, né, ponderado em anos, está lá em 2,5 mais ou menos, tá? O que significa isso? Vamos supor que as debêntures, a média delas vence em 5 anos, só que elas vão pagando juros e isso faz com que o duration médio ponderado aí seja 2,5, tá? Isso aqui que é interessante da gente entender, ó, os spreads, tá? Olha só, primeiro, eles fizeram, depois que a gente teve o evento de Americanas, né? Eles fizeram essa separação, tanto Americanas quanto Light. Tem aqui do IDEX como um todo, e aqui o IDEX excluindo lojas americanas e excluindo Light, tá? Primeiro vamos entender esse aqui, ó, tá? Olha só, qual que tá o spread do IDEX, certo? E quanto que está o CDI? Vou tirar o CDI aqui para a gente ver o spread. Olha só, lá em 2019, ó, o spread era 0,8. Quer dizer o quê? Quer dizer que, na média, as debêntures estavam pagando CDI mais 0,8. O prêmio de risco do crédito privado, mais ou menos, né, estava 0,8. Isso a gente viu lá em janeiro de 19, era um ano que estava
ali com uma certa euforia, mercados todos subindo, foi um ano que o fundo imobiliário deu muito, a gente estava num momento bom de mercado, aí a gente vê o que acontece, o spread fecha, né? O spread aperta, aí ó, vem aqui, abril de 2020, pandemia, olha quanto que foi lá para 4%, tá? Com isso a gente vê como que esse pico aqui de 2023 por causa dos americanos mudou a perspectiva toda do gráfico, né? Aqui já era um spread bem alto, era de 4%. Então, aquele momento, todo mundo, gente, não sabemos se as empresas vão continuar existindo, se o mundo vai acabar, se as empresas vão tudo quebrar. Pandemia, auge da pandemia, né? Abril de 2020. Foi lá para 4,8%, quase 5%, né? E aí foi cedendo o spread. Quando a gente vê lá em dezembro de 2022, o spread 1,9%, tá? Ainda maior do que lá níveis de novembro de 19, né, que chegou a ficar abaixo de 1, mas já é um spread mais apertado. Aí vem aqui, ó, pum, lá em fevereiro de 2023, bateu 54%. É aqui porque entra Los Americanos e Light, que nem eu falei, eles tinham um peso muito grande no IDEX, né? Los Americanos tinham muito volume, né? Então influenciou os dois, Los Americanos e Light, né? Aí o CDI aqui é só para a gente poder ir vendo mais ou menos assim, se um CDI mais alto, às vezes o spread diminui ou acontece coisas desse tipo, tá? Não vou entrar nesse detalhe também não. Vamos ver aqui, ó, excluindo lojas americanas e Light, tá? Vamos lá, ó. Como que estava o spread lá em 2019, 0,8, aí vem a pandemia, ó, o spread sobe lá para 5%, vai caindo. Em tese, ó, esse aqui é um bom momento de você comprar as debêntures. Se você acha que as empresas não vão cair, o que aconteceu? Aqui a gente não está vendo, né? Mas significa que o preço das debêntures caiu. Se a gente fosse olhar esse gráfico aqui da rentabilidade, ele ia ter dado uma barrigona para baixo aqui. Tá? Aqui está só mostrando 12 meses, mas a gente veria essa grande barrigona aqui, era o momento de compra, que as pessoas ficam com medo, porque vai ser um momento que os fundos de renda fixa vão estar rodando negativo, né? Esse tipo de coisa, porque eles têm marcação a mercado, que a gente já entendeu isso aí também, né? Beleza, excelente momento de compra, mas às vezes as pessoas estão morrendo de medo e é exatamente por isso que dá oportunidade. Mas o spread foi fechando. O que a gente vê aqui, ó? Olha lá, ó. Em março de 2023, se a gente tira lojas americanas e tira Light da amostra, a gente vê que o spread chegou a bater lá mais ou menos CDI mais 3, tá? E como que está o momento do mercado agora? Tá 2%. Isso que é o mais importante. Para que serve isso tudo? Para que você olha e entende? É para você ver como é que estão os spreads, né? Tá fazendo sentido? Tá uma coisa doida? Tipo assim, você ter uma rentabilidade de 2% acima do CDI ao ano para correr o risco de crédito faz sentido? É um pouco esse o raciocínio, tá? Ou, como é que estão esses spreads nos níveis históricos? Estão altos, estão baixos? Por quê? Porque se você for entrar num fundo de crédito agora, o que vai ser a oscilação? Você vai estar colhendo ali o carrego, né, que vai ser mais ou menos isso aqui, CDI mais 2, que a gente imagina, talvez esteja melhor, a depender do gestor de como é que tá, mas se esse spread voltar a abrir, vamos supor que o mercado estresse, comece a ter um medo de que você vai ter quebradeira nas empresas e esse spread abrir, o seu fundo vai sofrer marcação para baixo, né? Então, da mesma forma que a gente quer, em ação, quer comprar barato para vender caro, no mercado de crédito privado, digamos assim, o comprar barato seria comprar quando esses spreads estão altos, né? Porque aí os preços das debêntures vão estar baixos, né? Lembrando que a gente já viu em aula anterior, juro para cima, juro futuro para cima, ou spread para cima é preço de hoje, preço de face para baixo. O que eu concluiria aqui? O spread já fechou bastante em relação a março de 2023, né? Que foi essa recuperaçãozinha que a gente viu aqui, ó, tá vendo os fundos, os fundos não, né? Mas o conjunto de debêntures, o IDEX, rendendo acima do CDI, porque se ele estava tão aqui abaixo, para ele poder ir e fechar acima do CDI, ele teve que render mais do que CDI, certo? Então foi o quê? Por que teve isso? Esse movimento de fechamento de spread,
né? Então já fechou, mas ainda tem espaço para fechar para a gente chegar em níveis lá de 2019, né? Que chegou lá 0,7, que talvez já seja um nível complicado, né? De tipo assim, opa, peraí, esses spreads já estão fechados demais, já está uma taxa um pouco irracional, né? Enfim, então é um pouco isso aí para a gente entender, tá? Mas o que a gente tem aqui no IDEX? Exposição setorial, mostrando, né, quais são as debêntures ou os setores que têm maior peso: energia, saúde, são os dois que tem mais, a gente vê aqui, respectivamente 22% e 12%, então energia lidera, né? Energia, lembrando, pode ser tanto energia elétrica, transmissão, distribuição ou geração, né, de energia elétrica, você tem esses três aí, quanto petróleo, esse tipo de coisa, né? Então isso tudo aqui entra em energia. Saúde, pode ser empresa de plano de saúde, etc e tal, laboratório de imagem, diagnóstico, isso tudo entra aqui em saúde, tá? Aqui outros, né, que não encaixa, financeiro e por aí vai, tá? Locação, aqui ó, nós estou falando das grandes locadoras de veículos do país, certo? Olha lá, ó, volume no mercado secundário, a gente vê aqui ó, as debêntures que tem maior volume, tá? Qual que está com maior volume? Em janeiro aí de 24, essa debênture aqui da Suzano, depois vem a Eletrobras, transmissão, acho que é TRPL, Transmissões Paulistas, se não me engano, enfim. TRPLB, vou pôr aqui, ó. TRPLB, só para não ficar a dúvida. Aqui é TRPLB, debênture, vai aparecer provavelmente da meu aqui, ó. Companhia de Transmissão de Elétrica Paulista, tá vendo? É o que eu falei mesmo, certo? E por aí vai, né? Então a gente consegue ver as debêntures que estão sendo mais negociadas, e se baixar lá o relatório detalhado tem mais informação. E o que a gente consegue ver aqui também, ó, as melhores variações, tá? Tem debênture do Itaú, que seria do financeiro lá, ó. Qual que valorizou mais? As 5 mais valorizações aqui do preço do papel, né? Nos últimos 12 meses. Então, Itaú valorizou 19%. Um gestor que colocou isso no fundo, essa debênture sozinha subiu 19% nos últimos 12 meses. Ou seja, rendeu 149% do CDI, tá? Essa variação vem do quê? Da mudança do spread desse papel. Porque cada papel também tem seu spread ali. Então, possivelmente, o que a gente viu? Teve um momento que o spread de tudo subiu, e como o Itaú é uma das empresas mais seguras do país, a hora que o spread fechou, ele fechou muito, né? Esse spread, muito provavelmente o spread Itaú está bem abaixo disso aqui, né? Porque isso aqui é a amostra geral. Se a gente for olhar do Itaú, eu chutaria, sei lá, hoje deve estar 0,5. Chute aqui, tirei da minha cabeça agora, mas com certeza é um dos menores spreads que a gente vai ter nessa amostra aqui, tá? Aí você vê as 5 variações, as 5 piores. Aí tem Braskem, que a gente teve problema agora da Braskem na justiça, né? Você deve ter visto alguma coisa desse tipo. Magazine Luiza sofreu, as pessoas com medo da empresa, especialmente por causa do varejo, de um modo geral, sofrendo, né? Então ela rendeu 3% do CDI, ela rendeu 0,49% nos últimos 12 meses. Então não foi bom estar com essa debênture na carteira, né? E por aí vai. A gente tem aqui também as variações, variação a mercado, tá? E olha só, e ele explica, ó, variação de mercado a mercado, que é esse MTM, reflete ganhos e perdas no preço da debênture referente ao fechamento ou abertura das taxas indicativas, tá? Então aqui, ó, é só em relação a variação por causa da taxa, sem levar em consideração o preço do papel todo, né? O carrego, digamos assim. A variação total é essa aqui que envolve o carrego, que são os juros que são pagos e mais a marcação a mercado, tá? Igual eu falei. E a variação de carrego é o retorno obtido por carregar o papel em sua taxa indicativa, tá? Que
pode incluir o pagamento de juros. Então, por exemplo, quem teve a maior variação de carrego foi a Aeris, que é a empresa que faz pás eólicas, tá? Então, é basicamente isso. O que eu acho mais importante, assim, para nós, réis mortais, pessoas físicas? A gente não vai ficar olhando as debêntures que tem mais variação ou coisa desse tipo. Eu acho que o mais importante é a gente entender isso aqui, ó, como é que está o spread, tá? Vamos lá para o Core, por exemplo, o IDEX CDI Core. Vamos ver como é que está o spread hoje, né, lá. Como é que está o spread hoje? 2.1, tá? Então ainda tem espaço para fechar. Vamos ver o low rated aqui, que seria abaixo de AA, tá? Não chega a ser exatamente um high yield, mas inclui high yield aqui. Tá vendo? O spread ainda tem um spread alto aí, de 3.7. Isso por quê? Mostra as empresas que têm um risco maior, né? Então, essas empresas aqui vão pagar CDI mais 3.7. Então, aqui, ó, aí nós estamos falando de Guararapes, Mills, tá? Fleury. E o interessante é saber o seguinte, cada emissão tem um rating, a gente já falou sobre isso, né? Você pode ter uma empresa que tem uma emissão com rating AAA e a mesma empresa tem uma emissão com um rating A, às vezes, por ter garantias diferentes, tá? Coisas desse tipo. Então, deu aí para a gente entender o CDI, né? Agora vamos lá para o IDEX Infra, que são as debêntures de infraestrutura, ou as debêntures incentivadas. Que você precisa para estar aqui no IDEX Infra? É preciso ser uma debênture IPCA+, mais 70% nos calls e emissões de mais de 100 milhões. Vamos lá, vamos entender aqui a rentabilidade acumulada, esse é um pouco diferente, né? Primeiro, variação total, é o verdinho aqui, a gente vê, ó, nos últimos 12 meses, o conjunto dessas debêntures, né, com a média ponderada lá, se você comprasse todas as debêntures lá com um peso maior para as que são mais negociadas, você teria rendido 16% nos últimos 12 meses, certo? Desses 16%, 12% teria sido do carrego desses papéis, tá? E 4% mais ou menos aí, na verdade não. E além desse ganho do carrego, você teria ganho com dinheiro com o movimento da taxa, tá? Da taxa e da curva. Você teria ganhado 2,3% da curva, que quer dizer, da curva do Tesouro IPCA+, tá? Por quê? Porque isso aqui é um prêmio em cima do IPCA+. Então, se a gente vem até deixar aberto aqui, você tem o Tesouro, né? Tesouro IPCA+, que seria, vou voltar aqui dentro do Tesouro, você consegue ver lá, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Tesouro IPCA+, 2029, tá? Eu vou colocar aqui, um ano, a taxa. Olha só, então, nesse último ano, a gente teve um movimento da taxa do Tesouro IPCA+, fechando, né? Ou a curva fechando, certo? Então, ó, uma parte do ganho desses 16 veio da curva e uma parte veio da taxa. E esse taxa que ele está chamando aqui é o spread em relação ao IPCA+. Então, a debênture paga. Se o IPCA+ está pagando hoje IPCA mais 5, né? As debêntures, a gente viu lá, vou voltar lá, ó, o IDEX. Se o Tesouro está pagando IPCA mais 5, essas aqui, ó, Infra Geral, estão pagando IPCA mais 6. Então, está pagando aqui, 5,45. E aqui está pagando quanto? 6,45. É 1% a mais, né? Esse é o spread. Só que o que é importante da gente lembrar?
que essas debêntures aqui, elas são isentas, tá? Então, por isso que o spread delas, às vezes, quase sempre vai estar menor do que do CDI, porque esses aqui você tem a isenção fiscal. Beleza? Deu para entender? Então, ó, aqui, ó, a inflação foi 4% no período e o retorno das debêntures foi 16%. Então, é como se tivesse sido aí, ó, IPCA mais 8%, em média, tá? 12 do ganho veio do carrego, mais 2,3, aí a gente tem aqui, ó, 14,3, mais 15,3, 15,7 ali, que dá quase os 16 aqui, tá? Ficou claro? Então, isso aqui, ó, olha que interessante, 16. Eu deixei aberto aqui, ó, tem o Mais Retorno, que é um site que você tem fundos, eu coloquei os fundos de debêntures incentivadas, que são fundos que basicamente compram essas debêntures de infra, tá? E o gestor faz uma gestão ativa ali, às vezes fechou demais o spread de um papel, ele vende, abriu demais, ele compra, e você tem fundos que rendem um pouquinho melhor do que outros, mas enfim, eu coloquei 5 aqui para representar a indústria e coloquei aqui, ó, os últimos 12 meses, a gente vê aqui, ó, o que rendeu melhor foi o da JGP, coincidentemente, né, que é a gestora que publica o IDEX, rendeu 17, tá? O da Sparta rendeu 15,9, praticamente 16, o da Arx 15,33, do Banco Inter 14 e o fundo da XP ali 13. Não quer dizer que um fundo é necessariamente melhor do que o outro, a gente pode olhar em outras janelas aí, talvez vai ter mudança, vou colocar o ótimo aqui, ó. Tá vendo? A Sparta passa a JGP em alguns momentos, tem momento que a Arx está melhor do que o Inter, enfim. O que eu queria mostrar aqui era mais que tá na média, tá vendo? Ó, isso aqui, se você tivesse colocado lá dinheiro em 24 de janeiro nesse fundo, ele ia ter rendido, ou nesses fundos, eles iam ter rendido em média aí exatamente esses 16% aqui, tá? Então, por quê? Esse fundo aqui, ele não vai ter essa mesma quantidade de debêntures, olha aqui a amostra, né? 200 debêntures ou 147 emissores. Geralmente esses fundos aqui são um pouco mais concentrados, os gestores têm que escolher, vão ter ali em média de 50 a 60 emissores ou papéis, tá? A duration ponderada, a gente vê que é próximo de 5 anos. Olha aqui, ó, que eu falei que dentro do relatório aqui ele trazia em spread, tá? O spread está quanto? Exatamente o que eu mostrei, ó. O spread hoje está 100 basis points, que significa o quê? 1%. Certo? Aqui, ó, aqui teve um momento que deu pico lá por causa de Light e na verdade aqui não tem lojas americanas, que lojas americanas não tinha debênture incentivada, né? Light tem, só que Light já apanhou, já foi para quase nada, já não está sendo negociado, então ela não impacta mais o índice, né? E a gente vê que o spread está exatamente 100 basis points, que é o que eu falei, olha aqui, ó, quanto que está aqui o CDI. Essa aqui, a gente tem que comparar com a mesma duration, mas essa duration dá mais ou menos isso, né? Por quê? Porque nós estamos em 24, nós estamos falando 5 anos, essa aqui tem uma duration até menor, né? Porque tem os juros semestrais. Ah, não, essa é sem juros, então dá mais ou menos o mesmo duration, tá? Dá o mesmo duration. Esse de 2029, porque a duration dela é no vencimento, que ela não paga juro, né? Então, tá vendo, ó? Tá 5,45 e a gente viu lá que o IDEX está pagando, ó, que o conjunto delas está pagando 6,45. São exatamente esse 100 basis points de spread. Então, o que significa, em outras palavras? Se você está disposto a ter um risco maior de crédito, que é emprestar para empresas ou comprar dívidas de empresas, você vai ser premiado com 1% ao ano acima do que o Tesouro, que tem o risco mais baixo do mercado, né? Ou 100 bases, né? Então, esse está o spread.
Então a gente vê também que está um spread maior do que já teve, assim, igualou aqui em janeiro de 21, mas aqui não vai lá até 2019, né? A gente sabe que mais para trás aqui teve menor. Aí tem as variações aqui, também não vou entrar para não ficar muito longo, mas o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó, só para a gente ver como é que teve. A gente abre o relatório do infra, eu não sei se, acho que o infra ele começou mais tarde, por isso que não tem ali, tá? Mas olha lá, eu quero mostrar que o spread, o relatório completo tem coisas falando de volatilidade, retorno, mas eu estou querendo trazer ele, ver se ele tem um spread antes de 2019. Eu acho que ele não tem, não, porque eles ainda não publicavam, né? Então não tem. Eu queria mostrar como que o spread antes estava menor, né? E tem algum espaço para esse spread aqui cair, tá? Cadê? Por esse spread da infra aqui, que hoje está 100 basis points, cair. Então hoje, se você comprar essas debêntures, o que você está comprando, né? De certa forma, se a taxa do Tesouro IPCA mais cair, você tem o ganho com o fechamento da taxa, que está uma taxa historicamente relativamente alta, tá? Você pode falar, IPCA mais 5 não está tão alta, chegou a estar IPCA mais 6, mas isso aqui foi um momento de estresse de mercado no início de 2023, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um mais longo aqui, que tem um histórico maior aqui, ó. Aqui não vai ter não, eu poderia pegar baixar aqui, mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Se essa taxa aqui diminuir, a sua debênture lá vai ganhar também, tá? Então, porque você tem essa dupla possibilidade de fechamento de taxa, tanto a taxa do Tesouro, que aqui está sendo chamado da curva, né, quanto da taxa de prêmio de risco, que são esses 100 bases aqui que pode fechar. E além do fato disso aqui ser isento, né? Então hoje, comprando essas debêntures aí, você vai estar ganhando em média, ou entrando num fundo aqui, ó, tá? O que a gente pode pensar? Outra forma de falar, entrando num fundo desses aqui, você pode escolher o melhor ou conversar com o seu assessor de investimento. O que você vai estar comprando mais ou menos hoje, entrando num fundo desse aqui, em média, aproximado, tá? Você vai estar comprando debêntures que estão lá com IPCA mais 6 de carrego, tá? Se esse spread fechar, você ganha, e se essa taxa de juros aqui cair, você ganha, que está uma taxa historicamente, que eu falei, alta, 5%, IPCA mais 5, tá? É um juro real de 5,45. Certo? Abordamos tudo, ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero que tenha sido bom para poder dar essa aprofundada aí no IDEX, mostrar do que se trata e trazer essas explicações aí para você. Como sempre, estamos à disposição. Se você quiser deixar um comentário, alguma dúvida, a gente pode comentar aí. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.